Bom dia, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 74ª aula remota, dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira, aula de História. Então vamos começar com a correção da página 17 do capítulo 2 do livro 3, onde você tinha que, após observar as fotografias indígenas, responder as perguntas. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre os povos indígenas? E a gente sabe que as diferenças são as histórias, são as lendas, são as tradições, são o jeito que eles têm de olhar a vida, né? Sobre a liberdade, sobre o tempo, sobre a natureza, né? E também as semelhanças são que eles têm respeito aos mais velhos, que eles têm harmonia com o meio ambiente, que eles se preocupam com as futuras gerações, que eles... para eles, o sucesso do grupo depende, né, da felicidade individual de cada um. Então, eles são muito unidos, né? Todos eles, em cada etniazinha deles, são muito unidos. Então, o que mais chamou sua atenção ao observar a fotografia? Então, isso aí é uma resposta pessoal, mas muitos falaram sobre a menina da cultura Alamará, né, que habita o Peru. Ela achei toda vestidinha de roupa de frio, né? E outras pessoas falaram também dos membros do povo Yavalapits, né? Yavalapits, que eles realmente, a tradição deles aí é bem da cultura antes mesmo da tecnologia, né, gente? Em sua opinião, é importante aprendermos a respeitar as diferenças? Por quê? E aí a resposta é pessoal, mas num todo a gente entende que realmente a gente sabe que cada grupo é único, né? Cada grupo tem a sua cultura, então eles são únicos na sua cultura. Não existe cultura melhor do que a outra. Todos os povos têm o direito, né, de ser respeitados. Então é isso. Na página 18, leia o texto que trata da diversidade dos povos nativos do Brasil, que é uma complementação do que a gente acabou de falar. Na verdade, o que chamamos de genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Genericamente, gente, é de forma generalizada, imprecisa, superficial, certo? Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, como a gente já falou, né, antes, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam profunda comunhão. Eles têm comunhão, que ou seja, harmonia, união, né? Com quem? Com o meio ambiente, que vive o respeito em relação ao indivíduo mais velho, a preocupação com as futuras gerações e a ideia de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Então, tudo isso aí é a resposta da questão anterior. De acordo com o texto, responde. Qual é o problema de se utilizar a expressão índios de maneira genérica? Então, o problema é que a gente está escondendo uma rica diversidade desses povos nativos que habitam no nosso país, né? Chamando eles de índios e não de indígenas. Aponte algumas diferenças entre os povos nativos do Brasil. Então, a gente sabe que cada um desses grupos, eles apresentam histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida e a liberdade e o tempo e a natureza, né, de uma forma única. Apesar da grande diferença entre os grupos indígenas, encontramos também alguns elementos em comuns. Quais são eles? Então, a gente também já viu aqui no texto que o que eles têm em comum, gente, é a grande harmonia com o meio ambiente. Eles têm respeito pelos mais velhos, preocupam-se com as futuras gerações, tem ideia de que a felicidade individual, ela depende do sucesso de todo um grupo, né? Então é isso. Na página 19, de onde vieram os povos nativos? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram ao que hoje é o Brasil, existiam centenas de povos indígenas vivendo aqui, cada um com a sua própria cultura, cada povo tinha sua maneira de se vestir, de se alimentar, comemorar, lembrar os antepassados, plantar, colher alimentos. Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano pela primeira vez, no final do século XV, diferentes povos indígenas viviam na América do Norte e na América Central há milênios. No Brasil, os registros dos primeiros habitantes são de aproximadamente 7.000 anos atrás. Os ancestrais dos indígenas brasileiros provavelmente vieram das regiões onde na atualidade estão localizados o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela. Alguns se fixaram na floresta amazônica e outros foram para o litoral do Nordeste brasileiro.
Existiram grupos que se espalharam pela região central do país e outros preferiram se acomodar mais ao sul do nosso território. No mapa você pode ver as rotas aproximadas que os ancestrais dos indígenas brasileiros seguiram para chegar até o Brasil. E a gente vê que eles vieram do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, né? Então vamos conhecer algum desses povos que viveram muito tempo aqui no território que hoje é o Brasil? Vamos lá. Na página 20, os Aimoré. Os Aimoré, também chamados de Botocudo, eram povos nômades de guerreiros que habitavam o interior do Brasil. Eles colocavam rodelas de madeira nos lábios e nas orelhas por acreditarem que poderiam, desse modo, falar e ouvir melhor. Os Aimoré dormiam em um tipo de cama de madeira. Ao se mudarem de um lugar para outro, enrolavam seus utensílios em redes, que eram transportados nas costas pelas mulheres, junto com seus filhos. Por sua vez, os homens carregavam as armas e eram responsáveis pela segurança e alimento da família. Os Aimoré gostavam de instrumento musical, como a flauta feita de bambu. À noite, em volta da fogueira, os mais velhos contavam histórias a jovens e crianças, que assim podiam aprender as tradições e os ensinamentos dos ancestrais, através das histórias. E aí a gente vê nessa figurinha do lado, né, repare aí nos lábios das orelhas dos membros do povo Aimoré ou Botocudo, né? Isso é uma família de Botocudos em viagem que foi produzida pelo viajante europeu Maximiliano, né, por volta de 1820. Os Bororó. Os Bororó estabeleceu-se na região central do estado do Mato Grosso. As pessoas mais idosas da comunidade atuais contam que os seus antepassados viviam ali, sempre viveram ali, caçando, cultivando alimentos, celebrando suas tradições e criando seus filhos. Os primeiros contatos com os europeus ocorreram no século XVII, quando os viajantes e caçadores paulistas, em busca de riqueza e de indígena para trabalhar como escravo, percorreram boa parte da região. Geralmente, em uma aldeia Bororó, quando duas pessoas se casam, o homem abandona sua morada e passa a viver na casa de sua esposa. Cerca de 40 pessoas podem viver juntas. As grandes moradias não têm quartos, o espaço central é reservado para os pertences de cada pessoa para que sejam guardados. As refeições sejam compartilhadas e os vizinhos possam ser acolhidos. E a gente tem a imagem da fotografia girada por volta de 1900, homens e garotos bororós reunidos para produzir flechas. Os Caiopó. Entre o povo que habitava o Cerrado estavam os Caiopó, que ainda hoje vivem no sul do Pará e no norte do Mato Grosso. As mulheres caiopós são as responsáveis para cultivar as roças da aldeia. De lá, alimentos se alimentam como batata doce, milho, mandioca, que são colhidos e servidos fresquinhos, né, nas refeições de toda a comunidade. No passado do Caiopó, ficaram conhecidos como um povo guerreiro. Até hoje, em suas cerimônias, eles pintam o corpo com duas cores ligadas à sua cultura, o preto e o vermelho. Os Caiopós do Pará mantêm viva a sua cultura, caso das pinturas corporais e dos enfeites, como podemos ver na fotografia ao lado aqui. Os Tupiniquins. Entre os povos tupiniquins que habitavam o litoral brasileiro na época da chegada dos portugueses estão os Tupinambá, os Potiguara e os Munduruku. Os povos tupiniquins construíram grandes casas nas quais habitavam cerca de 40 pessoas. Nessas habitações não havia repartições, apenas as chamadas cantinhos. Cada família ocupava um cantinho da grande morada. Em algumas dessas comunidades não tinham chefe. Todas as vezes que precisavam, os membros mais idosos e experientes do grupo se reuniam e discutiam as questões importantes. Como viviam próximo ao mar e de grandes rios, os povos tupiniquins tornaram-se bons construtores de canoas, os quais podiam transportar alimentos, utensílios e instrumentos de pesca. Os tupiniquins plantavam mandioca, batata doce, pimenta e legumes. Para o plantio dos indígenas, derrubavam o mato que existia na região, queimavam e preparavam o solo da melhor maneira possível. Essa prática era chamada de coivara e até hoje é feita em algumas regiões do país. Quando a terra usada para cultivo de alimentos estava desgastada, as aldeias mudavam o local do plantio para que o solo pudesse se recuperar. Estudamos a origem e a vida dos hábitos de apenas alguns povos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada do europeu. Entretanto, é importante lembrar que existem muitos outros grupos com crenças, tradições e costumes diferentes, tá bom? E aí na ilustração a gente vê aí uma dança tradicional dos tupinambás que viviam no litoral do Brasil. E aí, gente,
a página 22, para a gente resolver de acordo com a 23. Raiz consumida por grandes indígenas e muitos comuns na culinária brasileira, mandioca, né? Então você coloca aqui na página 22 mandioca, na cruzadinha, tá bom? Os povos brasileiros. E escreve na página 23. Na 2. Prática em que os tupiniquins tinham que derrubar e queimar o mato de um local para cultivar alimentos? Coivara. Os caiopó pintavam o corpo com duas cores, sendo uma preto. Qual seria a outra? Vermelho. Os potiguara e os munduruku eram povos tupiniquins que viviam no litoral do Brasil na época da chegada dos portugueses. Quem era o outro povo? Tupinambá. Chamado de Amoré, povo nômade e guerreiro no interior do Brasil, também era conhecido como Botucudo, né? Botucudo. Estado em que viviam os Bororó? Mato Grosso. Existem várias etnias no território brasileiro. De modo geral, nós os chamamos de povos indígenas. Qual outro nome que a gente pode se referir a eles? Povos nativos, né? Os povos que já viviam aqui, já pertencem ao lugar. E aí o difícil, você vai ficar para casa, você vai fazer um desenho para representar a cruzadinha, né? Com todos os nomes que a gente acabou de encontrar, imaginando um cenário. Então use a sua criatividade, tá bom? Na próxima aula a gente vai visualizar isso aí, como também a página 24, 25, 26 até a 27. Um cheiro, meus amores, e até a próxima aula, se Deus quiser.